Bom, meu nome é Luciane, eu tenho 38 anos, sou de Araruama, cidade do interior do Rio de Janeiro, e eu sou bióloga. E morar fora do Brasil nunca nem tinha passado na minha cabeça. Eu cresci ali no interior de Araruama. Minha mãe é costureira, meu pai foi cozinheiro e feirante. Na verdade, para mim, eu nunca quis ser nada porque eu cresci meio que fazer faculdade é pro filho do rico, não pra gente. E meio que a vida foi me levando. Eu sou filha mais nova de irmãos bem mais velhos. Todos os meus irmãos pararam de estudar quando chegaram no ensino médio. A gente cresceu meio que nesse contexto de que o que era mais importante é, obviamente, estudar mais para trabalhar. Depois de um tempo, todos acabaram tendo que voltar. O mercado de trabalho estava começando a exigir ter ensino médio completo, pelo menos, e tal. Foi quando eu estava terminando o ensino fundamental, começando o ensino médio, que foi meio que pegando essa onda da mente de todo mundo mudando, né? Surgiu um pré-vestibular comunitário e eu tava tipo, vou terminar a escola mesmo, já tava trabalhando, pra não ficar à toa, vou pro pré-vestibular. Entre ir pro pré-vestibular e ir pra casa assistir novela, vou pro pré-vestibular. E aí no pré-vestibular eu fui sendo apresentada a várias oportunidades. Foi logo assim que surgiu o ProUni, eu consegui uma bolsa do ProUni e acabei fazendo faculdade. Mas a gente sempre brinca que meio que o governo escolheu porque as minhas opções eram as mais diversas. Era biologia marinha, jornalismo, moda e outra coisa que eu não lembro o quê. Acabei indo para biologia marinha, mas ainda gosto das outras coisas. Depois acabei mudando para biologia enquanto estava fazendo biologia marinha, por conta de, naquela época ainda era muito difícil, estágio e tal. Eu tinha que trabalhar para ajudar em casa também, não dava para ir fazer um estágio não remunerado, por exemplo, ou que pagasse só a passagem. Acabei fazendo minha faculdade em Niterói, morava em Araruama, trabalhava em escritório durante o dia e à noite ia fazer faculdade. Foi mais ou menos assim. Morar fora do Brasil, se fazer faculdade nunca nem foi um sonho, nunca foi uma coisa pra mim. Quem sou eu? Eu não, impossível. Não é algo nem que eu sonhe, porque não é nada que seja alguma vez possível, plausível, Luciane, fazer. E acabou que foi, acho que quando a gente estava namorando, eu e Paulo, e conversando sobre isso, ele falou, eu tinha vontade de ir para fora do Brasil, não sei o quê. Se a gente casar e eu for, você vai também? Eu falei, vou. Mas eu falei, tipo assim, isso não vai acontecer mesmo? A gente também não achava possível, porque a gente casou e ainda salário muito baixo. Então a gente nunca achou possível, mas aos poucos isso foi se tornando mais palpável, eu acho. E aí eu acho que foi quando eu entrei pro grupo de pesquisa, onde eu fiz o mestrado, que eu lembro, assim que eu entrei lá, teve um almoço de aniversário de um dos pesquisadores e tava todo mundo falando, porque quando eu morei na França, porque quando eu morei nos Estados Unidos, porque quando eu morei na... E eu fiquei assim, quando eu morei em Araruama, porque realmente era muito surreal para mim, mas é muito bizarro, assim. Eu acho que foi uma sucessão de milagres mesmo. 2 anos depois desse jantar, eu estava indo para o Canadá para fazer meu primeiro intercâmbio de inglês, saindo a primeira vez do Brasil, e foi muito doido. Como foi a primeira experiência do intercâmbio? O que eu posso dizer? Eu tava com muito medo. Era uma coisa completamente desconhecida. Eu já tinha tido contato com estrangeiros, sim, mas não no habitat dele, sabe? E é muito doido, porque quando você nunca saiu do Brasil, você coloca tanta coisa na sua cabeça de tipo, parece que você tá indo conhecer um monte de ET. E a gente ainda foi durante o inverno, pesadaço, porque a gente foi assim, não, já que a gente vai gastar dinheiro para ir, vamos conhecer a neve, vamos ver coisa que seja completamente diferente do que a gente conhece, vamos saber como que é esse frio mesmo. Só que assim, o que de mais frio eu senti na vida? 17 graus? O que é chegar em menos 17 no lugar? Não fazia a menor ideia. É muito surreal. E aí eu acho que essa experiência foi isso. Foi tipo, como assim, sabe? Muito medo, com o desconhecido completo. Porém, quando eu cheguei lá, eu descobri que, nossa, as pessoas são pessoas. Em todo mundo. A única diferença é que elas falam em inglês e eu falo em português. E isso também foi, eu acho que um choque no sentido positivo. Foi um tipo,
estalar de dedos, assim, tipo, peraí, é verdade. Nossa, pessoas são pessoas, elas têm os mesmos problemas, elas têm exatamente a mesma coisa. A única diferença, obviamente, tem a diferença cultural, mas que não faz essa barreira bizarra. E ela fala outra língua, é basicamente isso. Quando ela nasceu, o bebê foi ensinado a ela uma língua, a mim foi ensinado outra. E a língua que eu tô querendo aprender. E aí vem a outra resposta que é: 1 mês é muito pouco. É muito bom, mas é muito pouco. Eu acho que pra mim, assim, quando eu tava começando a destravar, criar mais coragem de falar, de entrar nas lojas e perguntar, de tentar falar alguma coisa, acabou. E eu tinha que voltar. As pessoas, às vezes, quando vão e passam um pouco tempo em outro país e quando elas têm muita expectativa e geralmente a realidade é muito diferente da nossa, quando volta pro Brasil, as pessoas elas têm mesmo um choque de realidade muito doido e quando elas voltam, elas não conseguem parar de comparar e tal. E aí eu fui muito com a cabeça trabalhada de que eu tô indo, mas eu vou voltar. Eu tenho que voltar, eu tenho que terminar meu mestrado, minha vida tá aqui, tudo meu tá aqui. Eu voltei muito com essa cabeça de tipo, acabou. Agora, bola pra frente, vida que continua. Acho que Paulo não tanto, né? Ficou mais baqueado, porque a verdade é essa, o Brasil tem um potencial tão gigante, a gente tem um clima maravilhoso, a gente tem tudo, tem a faca e o queijo na mão, mas a gente não faz nada com isso, a gente joga tudo pelo ralo. Infelizmente, o nosso povo é tão criativo, é tão trabalhador, tão batalhador, mas a gente não faz nada com isso, a gente aceita todo o resto que jogam pra gente, sabe? Então, eu acho que isso é o que mais choca quando você volta pro Brasil e você vê tudo que podia ser tão melhor, né? E a segurança, a condição de vida, a gente não vive, sobrevive no Brasil. O choque de realidade, exatamente. Sempre que a gente falava na ideia de morar fora do Brasil, pra mim eram meus pais. Sempre foi porque meus pais já são bem mais velhos, então eu sempre tive... era sempre o medo de sair e acontecer alguma coisa com os meus pais e eu não estar por perto. Sim, morei na Irlanda por 1 ano e 1 mês antes de vir morar na Alemanha. Bom, eu não tinha nunca estudado inglês antes, então quando eu entrei no mestrado eu precisei estudar, mas foi aquela coisa, eu aprendi a ler em inglês. Mas toda vez que eu ia numa palestra, num congresso, alguma coisa, todo mundo falando em inglês, eu não conseguia absorver nem, sei lá, nem 30% do que estava sendo falado. Eu absorvia o que aparecia escrito, mas o falado eu não absorvia. E aquilo me chateava muito. E eu me sentia ficando para trás, obviamente, né? Você não consegue correr por igual com quem sabe inglês, com quem consegue se comunicar. Então, foi por isso também, esse foi um impulso de fazer o intercâmbio. Eu comecei a estudar 1 ano antes de ir para o Canadá, né? Comecei a estudar inglês, mas eu precisava desse choque, de viver isso. E foi por isso que eu fui para o Canadá. Mas quando eu voltei do Canadá, o meu inglês era iniciante. Eu ainda não conseguia entender uma conversa completa, eu conseguia entender sobre o que estava o assunto. Então, eu precisava realmente melhorar o inglês. E aí tem aquilo, né? Quando você está terminando o mestrado, né? Tem aquela expectativa, vai querer fazer doutorado. Eu cheguei para minha orientadora e falei, eu não queria fazer doutorado com aquele nível de inglês que eu tinha. Para eu fazer um doutorado e não extrair 100% do que eu posso, eu preferia não fazer, eu queria parar e estudar inglês. Só que a gente não tinha condição financeira para ir para fora. E aí foi quando a gente teve essa oportunidade, que foi basicamente com o dinheiro da rescisão de Paulo, de ir para a Irlanda, que era o único lugar que daria para a gente pagar e se manter, porque a Irlanda tem a opção de trabalhar e estudar. Então foi da onde surgiu essa ideia da gente ir para a Irlanda, mas para juntar o dinheiro para tudo que precisava, a gente precisou vender tudo de dentro de casa. Então, pessoal, como que tá a nossa casa se preparando para o intercâmbio? A gente já vendeu um monte de coisa para poder fazer o intercâmbio, vendemos um monte de coisa da casa, a sala tá uma bagunça, tudo aqui, isso aqui é um monte de coisa que a gente vai levar para Aruama, que a gente não vai levar, e pelo visto começa assim as coisas, né? Eu vou mostrar como que tá o quarto. Hoje nós estamos na fase de arrumar as malas, então as roupas que nós separamos serão possíveis roupas que irão, são essas aqui. É essa loucura mesmo
que tá. Um monte de coisa pelo chão, um monte de roupa separado. E é essa expectativa que a gente está vivendo agora do intercâmbio, que é a preparação principalmente da mala. O outro quarto também tá assim, cheio de coisa para fazer. A Lu tá ali vendo vídeo na internet de pessoas dando dicas do que levar para Irlanda, essas coisas. Fala aí, Lu, como que tá a expectativa? Diz como tá o coração. Desespero. Pelo que a gente tá vendo, é assim mesmo. Tem coisa ainda para vender, tem mala de mão para arrumar. Tá bom, falta uma semana. Então vai dar tudo certo. A gente se desfez de tudo, praticamente. A gente vendeu o nosso apartamento todo, exceto o apartamento, mas todos os móveis da nossa vida. E a gente foi sabendo que podia não dar certo também. A gente foi sabendo que tem gente que vai e não consegue emprego e volta com uma mão na frente e outra atrás. Mas a gente resolveu arriscar. A gente foi na cara, na coragem e com aquele valor mínimo que era pedido. E assim, graças a Deus a gente chegou lá e Deus foi dando conforme precisávamos, na medida. Chegamos na Irlanda, teve pandemia e eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi ter ido trabalhar de babá. E isso me ajudou muito a desenvolver o inglês e eu consegui desenvolver bem rápido até hoje eu não sei como, mas foi. E aí eu acho que o grande impacto na minha vida de já estar conseguindo me virar bem no inglês foi que quando surgiu a oportunidade eu pude agarrar. Na Irlanda é bem difícil você conseguir trocar o seu visto de estudante direto para conseguir um visto de trabalho. Existem casos, mas são exceções, não é regra. E eu consegui esse trabalho aqui e por eu ser bióloga, ser uma área crítica, tá no meio da pandemia, estavam precisando de biólogo, eles estavam trazendo gente de fora, porque estava difícil. E aí eu acho que foi tudo milagre, como eu disse. Desde que a gente saiu do Brasil, é um milagre atrás do outro e foi, eu acho que esse é o grande impacto de ter desenvolvido no inglês na minha vida, de eu ter conseguido esse trabalho e a gente conseguiu ficar. Não na Irlanda, a gente ficou onde deu, na Alemanha. Eu sempre repito o primeiro choque que eu tive quanto à segurança. Como mulher, você é acostumada a andar com medo na rua, principalmente se tá escuro, né? Se tá em local deserto, escuro, você só anda se você realmente tem que andar e anda com medo, obviamente. E aí eu acho que o primeiro impacto foi, não sei se foi no primeiro dia ou segundo dia de Irlanda, que a gente chegou no inverno novamente e às 3:pouca da tarde já estava penumbra assim e a gente foi andar pelo centro da cidade e eu vi uma moça passando sozinha, correndo, passando embaixo da ponte. Tinha o rio que corta a cidade, tinha a ponte onde passam carros, um matagal na lateral da ponte e a menina saiu de dentro do mato e passou correndo por baixo da ponte. E quando eu vi aquela cena, eu levei um susto, eu falei, meu Deus, Paula, ela é doida! Tipo assim, o que essa menina tá fazendo sozinha? Tava penumbra, já tava escurecendo. E aí a gente parou e falou, meu Deus, isso é surreal. Quando? E aí eu fiquei ainda olhando, esperando a menina sair do outro lado. E a ponte pichada embaixo. No Brasil a gente associa muito se tá pichado, é violento e tal. Aqui não, tem você encontra as coisas pichadas, mas não necessariamente tá associada à violência. Ela passa por baixo da ponte, cara, é bizarro. Não dá pra imaginar. Ainda agora eu vi uma mulher correndo e passando por baixo da ponte, correndo sozinha pela estrada. Agora tem alguém de bicicleta passando lá. Não dá pra imaginar que seriam aquelas estradas que pelo menos no Rio de Janeiro daria ruim passar sozinho. Daria ruim passar, né? Eu tenho na minha memória essa cena. E depois dessa cena eu vi diversas outras exatamente iguais. Outra coisa foi no verão de 2 anos atrás, eu acho, que a gente tava... Quando a gente fez o nosso primeiro vídeo para Copenhague. O ônibus ia sair, sei lá, 3:pouca, 4 da manhã. E tinha uma menina voltando da balada, claramente voltando da balada, com o celular na mão, sozinha, numa rua completamente deserta, mexendo no celular. E assim, pra mim, até hoje é muito surreal de ver essas coisas. Isso já foi aqui em Rostock. Eu não ando tão relaxada quanto as europeias.
a gente sabe o que pode acontecer e também não vai dar mole. Eu acho que o grande impacto como mulher é esse, é quem tem filha, mesmo que nova, poder ir sozinha, sabe, pra escola, poder ir sozinha visitar uma amiguinha e não ter essa, não vou nem dizer preocupação, é esse desespero que as pessoas têm no Rio de Janeiro, principalmente. Não posso dizer em todo o Brasil, mas o Rio, a realidade que a gente estava vivendo estava bem complicada. Choque cultural aqui na Alemanha? Sim, um choque cultural, claro que tenho. Eu estava tentando lembrar, até que eu lembrei o choque mais chocudo. Bom, eu já tinha ouvido falar que na praia na Europa você vai ver um monte de mulher de topless, então eu já estava mentalmente preparada para isso. Eu não estava preparada, era para ver um monte de gente pelada, um monte de gente chegando de roupa normal, tirando tudo para botar o biquíni, depois toma banho, tira o biquíni, bota a roupa e vai embora. É tipo, oi? Por que você não chega já de biquíni e vai embora de biquíni, queridos? Porque não é só mulher. O homem também chega, tira a roupa toda, bota o calção de banho, vai tomar seu baninho e depois troca. E é tipo, então, gente, eu não tô aqui pra ver essas coisas. Então, se você tem que vir na praia em Rostock, pense que você só deve olhar para a água. É uma pergunta difícil, eu acho, pra mim. Às vezes, sim. Assim, quando eu tô dentro de casa, eu me sinto em casa. Mas na rua é esquisito. Eu não deixo de me sentir em casa no Brasil, eu me sinto em casa. Eu acho que por conhecer, saber o que esperar de tudo e tal. Já aqui eu não me sinto totalmente estranha, mas eu me sinto estranha ainda. Eu não me sinto totalmente em casa. Eu acho que eu me sinto em casa quando eu estou em casa, quando eu estou, sei lá, fazendo algumas coisas específicas. Mas em casa, eu acho que não 100%. Acho que a melhor experiência cara, são algumas. Acho que a melhor é a questão da segurança, porque isso me afetava muito no Brasil, de entrar no ônibus e se alguém falou num tom um pouco mais alto, meu coração já estava saindo pela boca, e é o peso muito alto. E eu acho que a outra coisa é, apesar da gente pagar muito imposto aqui, mas mesmo com salário não sendo um salário alto, a gente não precisa decidir que conta vai pagar, que conta não vai pagar. Consegui pagar todas as minhas contas e às vezes ainda consegui fazer uma viagenzinha low cost aqui, outra ali. E isso é uma coisa muito boa também. Cara, eu trabalho no laboratório, é completamente diferente. A gente tem muito mais recurso, a gente joga muito mais coisas fora. Como brasileira, às vezes você vê algumas coisas acontecendo que você fica desesperado, porque é tipo assim, posso então, no lugar de jogar fora, posso pegar aqui e mandar pro Brasil? Porque, tipo, é isso, eles não sabem o que é precisar guardar a janta para ter o almoço no dia seguinte. Então, eu acho que sim, os recursos são completamente diferentes. Aqui tem muito mais recurso, obviamente. Já pagou o mico? Todo dia eu pago mico. Eu ganho esse dinheiro por mico que pago, meu filho. Eu nem precisava trabalhar. Pra que trabalhar? Cara, trabalhar com gente de vários lugares do mundo é muito legal. Você aprende todo dia, né? Você, nem que seja, às vezes você aprende sobre uma comida diferente. E aí todo mundo quer saber um pouco de cada um, né? A cultura mesmo, como que é em cada país, sei lá, a questão de como é casamento, como que é família, como que é religião. E aí você vai entendendo um pouco o comportamento também, né? Obviamente, porque tudo isso reflete nas pessoas. Todo mundo traz, né, a sua cultura consigo. Então, eu acho que é muito legal. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Acho que minha dica maior seria para quem pensa em morar fora, que é, primeiro, começa a estudar inglês de ontem. Se você pensa em ir para algum lugar que fala inglês, se você pensa em ir para algum lugar que fala outra língua, eu te diria para estudar essa outra língua. A vida se torna muito mais fácil quando você fala a língua local. Se prepare financeiramente, se tem dificuldade para isso, vai, sei lá, vender alguma coisa, ver uma renda extra. Se prepare mentalmente. É muito bom morar fora, você tem muita experiência legal, mas também é muito mais puxado, muito pesado, essa questão de estar longe de família, longe de amigos,
recomeçar a vida do zero, literalmente, é fazer novos amigos. Você, obviamente, não deixa os seus no Brasil, mas você não tem mais o contato físico com todo mundo o tempo todo. Se prepara de agora e projeta. Daqui a quanto tempo que dá para juntar o dinheiro para fazer isso? Daqui a 5, daqui a 10? Começa hoje, porque é o que eu sempre falo. Você sempre tem que começar hoje, porque se você achar que 10 anos é muito e aí, por causa disso você desiste, quando você piscar o olho, se passaram 10 anos, você não fez nada e você não vai fazer de novo. Então, eu acho que é isso. Tenha a mente firme nisso, no que você quer, e a mente aberta, porque tudo pode mudar. Uma mensagem. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Resumo da vida de imigrante. A rapadura é até doce, mas não é mole, não, meu irmão. A pergunta que não quer calar, dinheiro dá em árvore? Dinheiro não dá em árvore. Infelizmente, eu queria. É isso, a gente tem que trabalhar sim. Ah, você ganha em euro, mas você também gasta em euro, não se esqueça disso. Obrigado, Luciane, por participar. Muito de nada.